Um dos objetos mais simples, porém mais utilizado pelas mulheres, é o espelho. Não é capaz de mudar a aparência humana, mas é sim bem capaz de precisamente apontar as áreas que precisamos corrigir. Na verdade, seja para mostrar a aparência humana ou, por exemplo, como um retrovisor de carro, o objetivo do espelho é demonstrar ao ser humano aquilo que ele sozinho não pode ver. A lei de Deus pode ser comparada a esse simples objeto. Assim como o espelho nos mostra as nossas imperfeições, a lei de Deus aponta para o pecado. E se você acha um absurdo pensar que um objeto desses pode limpar as impurezas que ele aponta, então você entende que a lei é capaz de apontar para o pecado, mas em si não tem poder para purificar do pecado. Da mesma forma que um dentista pode usar um espelho para apontar uma pequena cárie escondida, mas não pode usar esse espelho para curar o dente doente, a lei pode mostrar o pecado, mas não purificar. Ela pode apontar o erro e até mesmo condenar, mas não justificar. A lei apresenta o problema, mas a graça de Cristo apresenta a solução. E para que possamos aprender mais sobre o nosso espelho, a lei de Deus e como ela interage com a graça, que é a solução para os nossos problemas, acompanhe a entrevista do programa Vida Mais Viva, que está começando agora. Você é muito bem-vindo ao programa Vida Mais Viva. O nosso coração é muito grato a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e, como eu sempre digo, grato a você que separa parte do seu dia para nos receber aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, mas que você doa 30 minutos do seu dia para ouvir o que a gente tem para dizer. É muita alegria mesmo. E nós queremos ouvir você. Não somente nós falarmos para você, mas queremos ouvir o que você tem a dizer. Como é que você pode fazer isso? Você tem 3 meios. Você pode, através do Facebook, entrar lá na nossa página, curtir, comentar, mandar o seu pedido de oração, porque nós queremos ouvir e orar por você. Você tem como também entrar no nosso YouTube, inscrever-se, ver os nossos vídeos anteriores, saber quando a gente posta um vídeo novo, ajudar a gente a divulgar, mostra para as pessoas que você acha que podem se beneficiar das coisas que a gente diz aqui. E também nós temos um blog no site da TV Novo Tempo. Você pode entrar e conversar conosco por lá também. A gente espera por você. E hoje nós damos continuidade aos programas que estão falando sobre um assunto interessante, importante, fundamental na nossa vida. É importante a gente entender sobre graça. Eu sei que ao longo desses programas todos você já deve ter aprendido bastante coisa. De maneira que a gente vai retomar o que nós falamos no programa anterior e eu vou apresentar rapidamente os nossos convidados. Pastor Chaguri e professor Muniz, que você já vê toda semana. Podem falar um oizinho para quem está nos assistindo. Hoje, primeiro, o professor Muniz. Ok, Mariana, prazer estar com você de novo e você aí que tem acompanhado esses temas do eixo da nossa vida, que é o amor de Deus, o que nós chamamos de graça. Grande alegria participar com vocês mais uma vez deste programa com temas maravilhosos que creio piamente vão ajudar na sua vida, desenvolver a sua vida em Cristo Jesus. No último programa, pastor e professor, a conversa ficou interessante, a gente teve que interromper, estávamos falando sobre lei. Sobre graça, sobre a harmonização que pode ou não haver sobre elas. Vocês podem retomar brevemente o que nós falamos no programa anterior sobre harmonização entre lei e graça? Pode começar, professor Muniz. Sim, a harmonia é que a graça é o dom de Deus, é o amor de Deus através de Cristo. E a lei é os princípios morais, éticos do seu reino. Não tem como isso não estar harmonizado. A aparente desarmonia existe quando o homem usa mal a lei, fazendo dela um instrumento para conquistar o amor de Deus. Quando, na verdade, é a graça de Cristo que nos conquista para glorificarmos o seu nome através da obediência à sua santa lei. E falando então em lei, qual seria o objetivo da lei? Para que serve a lei? Um ponto importante é o seguinte, a lei antes de Cristo é uma lei de condenação na vida da pessoa. Então ela condena. Nós podemos observar na palavra de Deus que existem 2 tipos de pecado. Existe o pecado voluntário, que é o pecado de mão levantada,
e existe o pecado involuntário, certo? O apóstolo Paulo, ele nos diz o seguinte, em Romanos capítulo 7, o verso 19, ele diz assim: pois não faço o que bem quero, mas faço o que não quero, esse faço. O que Paulo está falando? Que tipo de atitude Paulo está mencionando aqui? Paulo está falando desse pecado involuntário, que está enraizado na nossa vida, está no nosso ser pela nossa natureza, pela carne pecaminosa. São as coisas involuntárias que ocorrem. Tá. Mas a despeito do pecado involuntário, meu querido, você tem salvação em Cristo Jesus. O Senhor é contigo e o Senhor lhe salva. Agora, um detalhe importante, doutora Mariana, é que diante do pecado involuntário, isto ele ocorre quando já estamos em Cristo. Porque você não premeditou. O ímpio, ele premedita. O seu interesse era de fazer o que é certo, mas o que é o nem certo, sempre mas faz. ele foi involuntário. Agora, o ímpio, ele premedita. O ímpio, ele calcula as ações errôneas e para o pecado. Por isso que a lei para o ímpio, ou seja, para aquele que é antes de Cristo, é uma lei que condena, vai condenar. Esse antes de Cristo que você está falando é antes de Cristo na minha vida. Antes de Cristo na sua vida, não na antes minha de- vida. da morte de Cristo. Não, sim. Antes de Cristo atuando no nosso ser, antes de eu Entendi. aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Agora, quando você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador pessoal, não tenha dúvida que agora você tem uma caminhada com Ele e a despeito das ocorrências negativas da vida, o Senhor sempre será contigo e a tua conta está paga. Como disse o pastor Chaguri, antes de Cristo a lei condena. O pecador corre para a lei para tentar, através dela, agradar a Deus. E ela diz, mas por que você veio a mim? Eu só te condeno. O apóstolo Paulo diz que na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, ele diz assim, quando eu conheci a lei, ou quando eu tomei conhecimento da lei, verso 20, a ofensa se avultou. Quer dizer, a única coisa que a lei pode fazer com o pecador antes de Jesus Cristo chegar na sua vida é avolumar na mente dele a consciência de que ele é culpado. Está errado. De que ele está errado. Porque ela é o princípio fundamental do reino de Deus e o único papel dela é dizer, você é não só culpado, você é condenado. É isso que a lei significa antes de Cristo. Agora, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Deus, entramos para o seu reino, aí é diferente. A lei não procede da fé, quer dizer, a lei aqui é obediência legalista, obediência meritória, obediência fruto do meu esforço. Isso não procede da fé, procede da carne. Agora ele diz assim, só tem uma coisa, aquele que observar esses preceitos, por ele viverá. Quer dizer, aquele que obedecer através da graça, porque está salvo, vive por esses preceitos. Isso significa então o seguinte, que antes de Cristo na minha vida, a lei me condena. Depois de Cristo, já salvo, obedecendo sua lei, ela significa vida. A palavra de Deus está dizendo. Não tem como uma pessoa não experimentar vida espiritual, moral, relacional, social, enfim, física, se está em sintonia com a lei de Deus. Olha que coisa linda. Mas eu fiquei pensando, o cristão, depois de Cristo, ele ainda assim cai na lei, ele peca? Como que é essa questão do cair, levantar, quando eu já estou com Cristo na minha vida? O cristão, ele peca, né? A Bíblia nos diz que não há um justo sequer na terra. Entretanto, os nossos pecados, quando estamos em Cristo, já foram pagos. Então, ela não mais me condena. Ela não tem o poder condenatório, porque Cristo, Ele atuou por mim quando não fui capaz de realizar. E você mencionou também a questão da não intencionalidade, né? Porque a questão é o seguinte, a lei desses aspectos apresentados pelo Muniz, a lei também ela tem um propósito indicativo. Por quê? Veja o que diz em Romanos capítulo 7, o verso 7, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão por intermédio da lei.
Então ela indica também o pecado. Eu sei que é pecado por causa da lei. Por que existe a lei? Qual é o papel da lei? O papel da lei também é para indicar o que é pecado. Eu só tenho conhecimento do pecado através da lei. A lei me mostra o que é pecado. E aí ainda Paulo continua dizendo assim, na segunda parte, pois eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então veja que ela também tem um papel indicativo, né? Eu gostaria que vocês ajudassem, dessem dica para as pessoas que estão nos assistindo, como é essa questão da caminhada, do cair e levantar? Porque às vezes uma pessoa imagina que começa na caminhada cristã e que ela dificilmente vai falhar. E no dia que ela falha, ela se decepciona e pensa que o caminho por onde ela está andando tem alguma coisa errada. Como é que você pode ajudar uma pessoa que já aceitou a Cristo, cai e se decepciona profundamente consigo mesma? Como é que você pode? Veja que o Evangelho é para não pecar. A proposta do Evangelho é para tirar a pessoa de uma senda de pecado, de transgressão. E ele cumpre esse papel na vida do justo. Agora, olha o que o apóstolo João diz, verso 1 da sua primeira carta, ele diz assim, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Está vendo o propósito do Evangelho? É para que não pequemos. Todavia, se alguém pecar, você poderia até dizer, todavia, quando alguém pecar, porque isso vai ser inevitável na vida cristã, nós temos um advogado. Então, o que acontece, Mariana, é que há uma diferença na mente do ímpio, do injusto e do justo. O injusto, o ímpio, ele peca atrevidamente, é um estilo de vida. Ele peca como dominado por sua natureza maligna. O justo, ele peca como um acidente de percurso. Ele não peca mais aquele pecado doloso, entendeu? Que ele projeta, que ele arquiteta, que ele maquina. Isso é próprio do ímpio. Isso não existe mais na vida do justo. Mas existe o pecado surpresa. Você vai dirigindo, o cara passou, deu luz alta e buzinou. E você, como um justo, levanta, o fuzila com o olhar, ou sai atrás jogando luz. Isso é pecado. Voluntário. Mas é uma coisa que, na sequência... Você se lembra, né? Sabe, o ímpio, ele disse, eu peco mesmo. O justo diz, oh meu Deus. Oh meu Deus, como eu preciso. Como eu caí, como eu derrapei. Você sabe por quê? Quando nós pensamos em vida cristã, de fato, nós temos que pensar no que o Senhor coloca para nós. Mas ele diz, eu te tomo pela mão e te digo, não temas. Quando o pecador se sentir quebrado, distante de Deus, tem um pensamento que diz assim, imagina quem foi que se afastou, imagina quem foi que se distanciou. Em Cristo, vitória absoluta, completa. Mas enquanto nós estivermos nessa fragilidade, né, pastor? Ainda tropeçaremos e cairemos. A gente volta a dizer que o justo cai no terreno da salvação e ele, em Cristo, o levanta. Ele nos ergue. Judas diz que ele está pronto a nos erguer e nos levantar. Quantas vezes forem necessárias, né? E 7 vezes a Bíblia diz, no sentido de plenitude, de quanto for preciso. A lei que foi proposta por Deus, que já existia desde, nós falamos no programa anterior, né, sobre a lei que já existia desde eterna, como o próprio Deus é eterno, foi esmiuçada nos 10 mandamentos e etc. E vai existir a mesma lei até quando nós somos para a eternidade. Essa lei foi modificada ou é a mesma lei? Como que é essa questão? Eu falo isso aqui, depois eu queria que o pastor falasse no pós-reforma, como restaurar. Pode começar, claro. Que a lei de Deus, de fato, ela sofreu uma intervenção, isso era até profético. Daniel falou sobre isso, quem sabe em algum bloco a gente fala sobre isso. Que um poder surgiria dentro da história humana e agrediria a lei de Deus. Mudaria os tempos. Por volta do 3º século, começa a infiltrar-se no seio do cristianismo culto a ídolos. A idolatria começa a entrar no seio do cristianismo e eles olharam para o mandamento 1 e 2. O primeiro dizia, não terás outros deuses. Como é que pode? Diante de mim. E o segundo dizia, não terás imagens de escultura.
Eles disseram, opa, isso aqui está incomodando. Vamos fazer o seguinte, vamos sacar esses dois e colocar um no lugar deles. Sacaram os dois e colocaram, amar a Deus sobre todas as coisas. Ai, que alívio. Pronto. Só que aí ficaram 9, ô Mariana, aí ficaram 9. Eles disseram, mas isso aqui está complicado. O que nós vamos fazer? Sabe o que eles fizeram? Eles dividiram o 10 em 2, porque o mandamento 10 diz, não cobiçarás as coisas do teu próximo, nem a mulher do próximo. Eles dividiram, disseram, não cobiçarás as coisas alheias e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Só que aí ficaram 10. Quando eles olharam para o sétimo dizia assim, não adulterarás, não adulterarás. E eles sabiam que isso tem um amplo sentido de adultério. Não é só uma relação sexual ilícita, é não adulterar tudo que é perfeito, e a lei de Deus é perfeita. Aí eles tiraram o sentido amplo do 7º mandamento e colocaram ali, sabe o quê? Não pecar contra a castidade. Reduziram o sentido de adultério amplo para um sentido sintetizado. Apenas a transgressão sexual. Aí eles disseram, como agora estamos bem. Não... Quando eles olham para o quarto estava latejando assim, ó, dizendo assim... Você também não combina. O quarto dizia assim, lembra-te do dia do sábado, porque o sábado é o 7º dia. Eles disseram, opa, isso aqui está incomodando. Vamos tirar isso daqui, no lugar colocaram guardar domingos em festa. Pronto. Agora a Só lei que tá aí combinando. estava inaugurada a idade escura. Fundamentalmente porque a lei de Deus foi mexida. Mas daí veio a reforma protestante, né, pastor? E essa idade foi do ano 538 da nossa era, da era cristã, ao ano de 1798, né? Período negro, os 1260 anos, né? Da profecia. Da profecia bíblica. Contemplando o que o Muniz disse, meditando, eu me lembrei desse texto que está em Mateus capítulo 5. O Senhor Jesus disse o seguinte, com relação a essa questão de mudança, disse o seguinte, em verdade, verso 18, em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhuma letra ou um só traço se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que desobedecer um destes mandamentos, menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. E aquele, porém, que cumprir e ensinar, será grande no reino dos céus. Ou seja, esta atuação do cristianismo medieval de mudança da lei de Deus foi uma atuação totalmente contrária ao desejo e à vontade de Deus, né? Então, trouxe misturas do paganismo para o cristianismo. Mas em 1517, nós tivemos aí esse período da reforma protestante, né? Quando surge Lutero como um dos grandes reformadores, trazendo a questão da justificação da fé, destruindo alguns dogmas religiosos do cristianismo da época, né? Apresentando as 95 teses, e ali ele declara algumas questões importantes que eram fundamentais para o desenvolvimento da vida religiosa. E uma delas foi a questão da quebra das indulgências que eram cobradas como um mérito para a salvação, né? Então ele desmerecia o sacrifício de Cristo, né? Se eu posso comprar a minha salvação, para que veio alguém morrer por mim? Por quê, né? Então, dentro desse parâmetro de oposição ao cristianismo medieval, surge então uma reestruturação da visão doutrinária da justificação pela fé, da justiça de Deus, né? Da graça maravilhosa do Senhor na vida das pessoas. E isso traz uma nova perspectiva, um novo olhar, um novo pensamento a respeito do que é salvação na nossa vida. Mas hoje ainda vivemos sequelas desse legalismo. Isso que eu ia te perguntar, não foi ou não foi completamente reparada depois da reforma? Não, porque nós vivemos ainda algumas sequelas. Vamos observar. Tá. Nós vivemos em um país cristão, um país que ele traz pressuposições, hábitos, costumes desta época ainda. Então, nós vemos aí em muitas religiões pessoas que vivem um tipo de salvação legalista.
que a busca da salvação está no seu esforço humano, na sua atitude humana, que a graça é apenas para completar, né? Completar o que falta. Olha que interessante isso que você está dizendo. Eu não compro uma indulgência, mas de uma certa forma eu acredito que se eu fizer o bem para o próximo, for uma pessoa que faz bastante caridade ou coisas desse tipo, eu posso alcançar a favor de Deus. É mais ou menos Então, mas nessa daí linha? fazer o bem para o próximo já é fruto do Espírito. Não como causa. Fruto do Espírito, ok. É o resultado da graça na nossa vida. Olha que interessante isso que você falou. Você entendeu? Então quer dizer que isso traz resquício até nos dias de hoje. E você veja que essa questão que o pastor falou, a entrada da reforma protestante, especialmente com Lutero e outros até antecedendo a ele, o que a reforma protestante fez em relação à mexida que foi na lei de Deus? Eles restauraram. Primeira coisa, restauraram o primeiro e o segundo mandamentos. Tiraram amar a Deus sobre toda coisa e voltaram. Não terás outros deuses diante de mim, não terás imagens de escultura. Aí eles reunificaram o 10º, ok? Sim. E o 7º, eles colocaram o sentido amplo de adultério. Não adulterarás, isto é, não mexa em tudo que é perfeito, que Deus criou, fundamentalmente a sua santa lei. E a reforma protestante também deu abertura para que o 4º mandamento fosse mexido. Ficou faltando o 4º. Faz, isso merece um assunto só, isolado, não é aqui que a gente vai esmiuçar essa questão do 4º mandamento. Mas esse é um processo ainda num contexto de reforma. Porque o 4º mandamento ele foi atingido de forma tão dura no coração do cristianismo que ele ainda perdura. Mas quem sabe a gente faça aqui um bloco, Mariana, só para falar sobre exatamente, porque vamos sim. O 4º mandamento foi lembra-te do dia sábado para o santificar e coloca aí guardar domingos em festa. Este é o aspecto da lei de Deus que ainda está num processo de reforma e que será fortemente mexido nesses dias antes que Jesus Cristo volte. Eu te digo que assim será. Pode falar. Creio que isso se deu, na realidade, por uma falta de entendimento a respeito do 4º mandamento, né? Essa visão muito limitada com relação ao assunto do 4º mandamento, né? Eu creio, por exemplo, Lutero, ele veio para uma verdade específica. Foi levantado por Deus. Iniciou, mas uma verdade específica. Deus revelou paulatinamente. Isso, né? mas qual foi a verdade específica que Lutero trouxe? Qual foi? Foi a justificação pela fé. A verdade específica é a justificação pela fé. Então, Deus, nos momentos históricos, ele vai levantando reformadores na sua igreja, trazendo, mostrando a verdade. E cada um traz um pedacinho, sim, né? E vai completando, né? Todo o escopo doutrinário, toda a visão doutrinária bíblica. Entendi. E um paralelo com os tempos bíblicos, a gente se lembra que existiam guardadores muito extremos da lei. Não somente da lei moral, aí era a questão da lei cerimonial, que a gente também comentou no programa anterior. Minha pergunta é, nos dias de hoje, existem pessoas que são guardadores extremos da lei? Se sim ou se não? E como é que a gente pode... Quem seriam os fariseus dos dias de hoje? Como é que a gente pode evitar cair no mesmo erro? Mas tem que ser breve, porque o nosso tempo está encerrando. Eu vou, rapidamente, creio que temos que guardar a lei. Quem está em Cristo, ele é nova criatura e em Cristo ele consegue guardar a lei de Deus. É verdade. Agora, nós não podemos fazer da lei o nosso passo para a salvação, o nosso caminho de salvação. A nossa salvação está inteiramente em Cristo Jesus. Ok, tem 2 pontos hoje no cristianismo que são expressões técnicas mais fáceis de você compreender. Uma expressão chama-se antinomismo, anti contra, nomos lei. São essa ênfase que dá superênfase à graça de Deus em detrimento da lei de Deus. Temos o legalismo, salvação através da lei, superênfase na obediência da lei de Deus em detrimento da graça. Nos 2 polos, tem problemas. Só quem se alegra é o inimigo. Qual é o propósito do Evangelho? Fundir graça com lei. Porque não são polos, de fato elas são juntas, Elas são juntas. A graça é a fonte da minha salvação. A obediência à santa lei de Deus
tem o único propósito de glorificar o seu santo nome. A graça é exatamente a dádiva do perdão de Deus. Obediência aos seus mandamentos são os parâmetros morais, reflexos do seu caráter, normas do seu reino. Então, aqui há uma fusão, há uma sinergia, uma união inevitável na vida de quem compreendeu salvação. Sou salvo pela graça e obedeço pela graça para glorificar o nome de Deus. Então, nada de antinomismo, nada de legalismo. A todos que já conhecem Jesus, você que está conhecendo, eu diria o seguinte: apegue-se à graça de Deus e deixe que a obediência será uma consequência natural e prazerosa, hein? Com certeza. Você já deu então sua mensagem final, professor Muniz. Agora, hoje sobrou um tempinho, você tem um minutinho para falar uma mensagem final para quem está nos assistindo, pastor. Ok. Eu quero dizer o seguinte: é impossível você retirar a lei da vida se você está em Cristo. Você, como uma pessoa salva em Jesus Cristo, há necessidade que seja um guardador da lei. A lei, ela não nos salva, mas a lei, ela glorifica o nome de Deus. Ela mostra que você é salvo. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que a graça de Deus esteja contigo hoje e sempre. Amém. É o nosso desejo. Amém. E a nossa oração. E também estaremos com você no próximo programa Vida Mais Viva. Lembrando que você não precisa ficar brigando entre harmonizar lei e graça, porque as duas coisas estão em equilíbrio em Cristo Jesus. E com Ele você consegue ser salvo pela graça, mas também obedecer para glorificar a Deus. Quando você entende isso verdadeiramente, a lei deixa de ser um peso na sua vida e você passa a viver a plenitude, uma vida muito feliz. É isso que a gente deseja para você, que você passe a viver um cristianismo sem peso, seja livre e glorifique a Deus através da sua lei, respeitando a sua lei, mas porque você já foi salvo e para glorificá-lo. É a mensagem que eu tenho para você. Fique com Deus e até a semana que vem.